O Estrelando só está começando. Minha entrevistada de hoje é Débora Jean Worthington. Ela já esteve no programa, mas vai falar hoje sobre ciclos planetários. A Débora é do signo de Capricórnio, tem um ascendente em Sagitário e a lua dela é no signo de Gêmeos. Essa desenvoltura que ela tem da comunicação faz parte da natureza do signo e do ascendente da Débora. Débora, mais uma vez quero te agradecer a presença aqui no programa. Imagina, obrigada a você. E você tinha me falado, você tem um trabalho e você gosta muito de falar sobre ciclos planetários. Isso. Né? Na verdade, é um trabalho que eu chamo de astrogênese, mas, na verdade, realmente o que se aborda lá são os ciclos planetários dentro de duas abordagens. Uma muito ligada à antroposofia, mas que eu combino com os conceitos junguianos também, porque foi desenvolvido pelo Steiner. O Steiner é um filósofo, um místico, que trabalhou, que é formado em filosofia, escreveu sobre Kant, tem uma pós-graduação em Kant, e ele faz um trabalho de editoração dos trabalhos de Goethe, e ele vai desenvolvendo todo esse trabalho e entra na Sociedade Teosófica, vai trabalhar na Sociedade Teosófica, participa do movimento Rosa Cruz, e num determinado momento ele deixa e desenvolve o movimento dele chamado antroposofia. Né? Ele é suíço, ele é astro-húngaro como nascimento, mas mora na Suíça. E lá ele desenvolveu então esse movimento chamado movimento antroposófico. E esse movimento antroposófico ele teve uma abrangência e abarcou dentro dessa sua conceituação várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, uma das coisas que hoje é muito conhecida são as escolas Waldorf. As escolas Waldorf são foram desenvolvidas pelo Rudolf Steiner. A primeira delas, justamente por uma fábrica de cigarros chamada Waldorf. É assim que surge. É irônico, né? Uma fábrica de cigarros, enfim. E depois ele também fez um movimento da agricultura biodinâmica, que é uma agricultura orgânica, a medicina antroposófica, ou seja, ele teve braços em várias áreas dentro sempre do mesmo conceito. E todo o trabalho do Rudolf Steiner está ligado ao cosmos. Ele diz que nada se explica se não for através do cosmos. E ele desenvolve um trabalho de temperamentos, que eu não vou entrar aqui muito a fundo, mas se você comparar com o temperamento do Galeno, da linha hipocratiana, é um pouco diferente, porque são baseados mais nas secreções, na bilis, nas questões mais físicas. E o Steiner considerava que nós temos 4 corpos, né? Então a gente tem o corpo físico, o corpo etérico, que é o que dá vitalidade para a gente, que dá energia, que é por onde a gente adoece, o corpo astral, que é a nossa alma, e o eu, que seria o nosso espírito. Então ele divide o homem em 4 corpos, né? E ele associa os temperamentos a esses 4 corpos. Então, só para dar uma pincelada. E além disso, ele também estudou muito astrologia. E ele percebeu que as fases de vida são divididas em ciclos de 7 anos. Ele trabalhava com a astrologia tradicional, então até Saturno só. Até né? Saturno. Até Saturno. E depois eu estudei com um professor, que é o Lindbergh Pessoa, que ele, junto com o Dr. Gerardo, que era um médico antroposófico, desenvolveram todo um trabalho e ampliaram, incorporaram Urano, Netuno e Plutão nesse trabalho. Né? Então, essa parte de fases de vida, de ciclos de vida, é muito baseado nesse trabalho antroposófico do Steiner e que o Lindbergh desenvolveu. Né? Então, as fases são divididas de 7 em 7 anos. Então, o primeiro setênio, ele é dividido em 2 etapas. Uma etapa que por exemplo, que é a Lua que comanda. Então, do 0 a 7 seria a Lua? A Lua e Mercúrio. Do 0 aos 3 anos é a Lua, dos 3 aos 7 é Mercúrio. Tá? E assim, cada planeta rege uma etapa da vida. E aí tem a ver com as características. Uma das explicações mais gerais que Steiner dava era assim, do ponto de vista de temperamentos, por exemplo, a fase da infância é a fase que predomina o temperamento sanguíneo, que vai até os 14 anos. Dos 14 aos 21, que é a segunda fase, predomina o colérico. Colérico. Dos 21 aos... É bem marciano, né, o colérico. Porque... e o adolescente, o que é? É bem marciano. É bem marciano mesmo, né? Nada do que é colocado do céu, ele questiona tudo ele briga, né? Ele é extremamente questionador, briguento nessa fase, né? A próxima fase é a fase adolescente. Depois dos 21 até os 35, que seria a fase chamada adulta, que ele chama de adulta, nós somos muito melancólicos.
né? Porque a gente é confrontado com o mundo. Então, pera, dos 7 aos 14 Do 0 aos colérico. 14 é o sanguíneo, dos 14 aos 21 é o colérico, dos 21 aos 35, 40 é o melancólico. Porque é quando a gente se defronta, vai para o mundo e se defronta, né? Sim. Pega aqueles conceitos adolescentes e vai checar no mundo. De acordo com bate de frente com a realidade. Exato. Né? E quando a gente amadurece, que é depois dos 42 anos para frente, a gente se torna, se tudo dá certo, a gente se torna fleumático, né? Então, isso é assim, o grande domínio de temperamentos, mas cada um tem o seu temperamento particular. Mas existem outras questões que são ligadas aos ciclos, e cada ciclo tem o seu potencial e tem também as suas, digamos assim, seus desafios, né? Então, ele trata muito disso nesses ciclos de setênios. O primeiro grande ciclo, que vai do 0 até os 21, ele chama o período de aprender. Dos 21 aos 42, o período de lutar. E dos 42 adiante, o período de se tornar sábio. Interessante. Essa em termos de grandes divisões. E depois você tem as divisões dos ciclos de 7 em 7 anos, que sempre é regido por um planeta, né? Aí ele inclui um planeta, de 7 sempre, anos. de cada 7 anos é um planeta que rege, ou no caso, por exemplo, do primeiro setênio, são 2, né? A Lua e Mercúrio, né? O segundo setênio, quem rege é Vênus. Dos 7 aos 14? Dos 7 aos 14 é Vênus, é quando a gente passa por aquelas mudanças, já no final da fase das mudanças hormonais, a definição do menino e da menina, é quando a gente socializa, é quando a gente vai para a escola, né? Entendi. Dos 14 aos 21 é Marte. Marte, né? Tem a ver, muito a Tem ver. Marte, claro. E assim por diante, quer dizer, cada ciclo... Ah, não, cita, pode pode citar. Deles, tá? Então, 7 aos 14 é Marte, depois dos 14, até 21 é Marte, dos 21 aos 28,5, 29 é Júpiter, que é a fase da expansão, que a educação que a gente escolhe a faculdade, porque até então a educação foi imposta. Então, a partir dessa idade, a gente escolhe a faculdade que vai fazer, se vai fazer uma pós-graduação. Então, e também a fase de expansão, quando a gente vai para o mercado de trabalho, né? Depois dessa fase vem a fase de Saturno, então, que é a consolidação, que quando vem os testes, quando a gente cria as fundações, quando a gente normalmente constitui família, começa a ter ambição e querer ter novas posições dentro das organizações nas quais a gente trabalha. E a partir dos 35, 37, dependendo da pessoa, começa a fase uraniana. E ela começa com uma questão sempre ligada aos ciclos que as pessoas citam, né? Urano, oposição Urano, Netuno quadrado Netuno, bate também. Se você colocar tudo, é lindo de ver, porque tem tudo a ver. Você né? tem isso escrito em algum local? Eu estou escrevendo isso. Tá? Estou escrevendo. Pra gente colocar um link na eu estou escrevendo isso. E daí nessa fase, é a fase que eu sempre digo para os meus clientes, e é impressionante como todos ficam muito tocados, que é a fase de você renascer de você mesmo através da sua própria verdade. Então, que é essa fase dos 35, entre 35 e 37, vai até os 42 anos. Você mesmo, Débora, você passou por isso? Porque você trabalhou em grandes empresas durante 30 anos, né? Trabalhei, realmente. Na SBT, na Gradiente, como você tinha me citado. Bateu com os teus ciclos também? Bate, realmente Até você bate. se tornar astróloga? Sim, aliás, me ajudou muito a manter meu foco, porque eu tive um período de parada em função de acabar de criar meus filhos e tudo isso. Eu tinha realmente uma posição elevada nas organizações, ganhava muito bem, e tive que dar conta de acabar de criar meus filhos. Então, eu parei com a astrologia uma época. Eu parei um período, mas não perdi o foco, porque sabia que essa era a minha vocação, é o meu chamado, né, como a gente diz. Temos mais sobre o ciclo no segundo bloco, tá bem? Ok. Não saia daí, voltamos já já. Se você pretende se associar ao sindicato, é muito simples. Você entra no site do SICOM, sicom.org.br, e lá tem o item escrito Associe-se. Aí você vai verificar que, para associar o seu condomínio ao nosso sindicato, não pode ser meramente membro do corpo diretivo. Tem que ser síndico, eleito em assembleia, tem que apresentar uma série de documentos para que nós possamos cadastrar o seu condomínio a nós.
e depois disso você vai verificar que a mensalidade tem preços muito acessíveis. Já as vantagens da prestação de serviço, elas são muito boas, porque, como nós já divulgamos antes, nós todos lá no departamento jurídico somos especializados nas áreas que nós atuamos. Então eu espero que você compareça lá e nos visite. Até a próxima! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Nesta semana temos mudanças nos ritmos das coisas. 2 astros que estavam no signo de Peixes, Mercúrio e Vênus, ingressam agora no signo de Áries. Existe grande diferença entre Áries e Peixes. Áries é um signo rápido, dinâmico e mais de iniciativa, de ir atrás do que quer. A comunicação, as trocas e os contatos tendem a ficar mais acelerados, mais dinâmicos, visto que a rapidez se torna necessária nesse período. O amor está num momento mais impulsivo, em que as parcerias podem sofrer um pouco por causa de posturas egoístas. Então, é importante perceber também as necessidades do outro. Agora, por outro lado, uma vontade muito grande de se divertir e se conquistar. Até a próxima semana! Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. A Escola Santista de Astrologia promove cursos de astrologia básico, interpretação de mapa astrológico e previsão. Tarô, baralho cigano e numerologia. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação diretamente no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. A Casa da Luz promove, no mês de março, o curso de cromoterapia com Andréa Willens, que é terapeuta. Informações 13 98153 2165. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada é a Débora Jean Worthington. Nós estamos falando sobre ciclo. Débora, uma questão. Dentro da astrologia, nós trabalhamos sempre com aquele ciclo planetário que não está ligado ao Steiner, tá? Minha antroposofia. Aquele ciclo planetário dos 7 em 7 anos, que é o ciclo de Saturno, conhecido, né? Por volta de 28 a 30 anos, ele retorna à sua posição de nascimento, que é o grande ciclo da responsabilidade e da maturidade, né? E sempre tem uma fala antiga que diz que a macumba, ela termina depois de 7 anos, casamento entra em crise depois dos 7 anos, né? Assim, enfim, que são os ciclos de Saturno, que são ciclos, na verdade, que é o ciclo de 7, o de 14, o de 21, então sempre é um ciclo que é um período de vida que é bastante crítico mesmo, né? De mudança específica, de separações até mesmo, né? Temos o ciclo de Urano, temos o ciclo de Júpiter, que é de 12 anos, o de Urano, que é 84 anos. Mas ele também se divide em fase de 7. Também, o de Urano. Isso. E a gente também usa. Isso, o de Netuno e de Plutão. Qual desses ciclos você vê como os ciclos mais críticos? Assim, eu acho que cada história se dá de uma forma, né? Depende muito de como foi trabalhado o mapa da pessoa, de quanto ela teve de orientação antes ou não. Eu já vi mapas extremamente difíceis, muito bem trabalhados. Se vê que a pessoa realmente
incorporou os seus desafios e teve coragem de enfrentá-los, e outros que absolutamente não são trabalhados. Então, eu te diria que assim, existem algumas fases, principalmente a fase do retorno de Saturno, costuma ser muito crítico para os jovens, né? E tem aquela fase também dos 21 anos, que vai começar a fase jupiteriana, que às vezes para eles é muito confuso. Eu tenho visto muito isso recentemente, do jovem ter a crise dos talentos nessa idade, de ele não saber exatamente o que ele quer. Ele faz escolha e troca 2, 3 vezes a faculdade, né? Essa geração que está aí, está acontecendo muito essa questão. Mas o primeiro retorno de Saturno costuma ser um retorno mais complexo, mas é né? interessante, né? Essa questão do retorno de Saturno, que é dos 28 aos 30. Tem pessoas que sofrem mais. E tem pessoas que sofrem menos esse ciclo, não é? É porque, na verdade, também a gente não pode esquecer que tem o ciclo da Lua, né? A Lua progredida, ela é muito, muito importante, ela é realmente, ela demarca muitas coisas. E também pega dos 28 anos. Isso. Ela antecede. Ela o retorno de antecede. Saturno, né? Às vezes você vê muitos mapas, eu não sei no teu caso mesmo, nos meus clientes, que às vezes a crise se dá no retorno da Lua e não no retorno de Saturno. E né? o que eu percebo também é assim, quando a gente está falando de ciclo, que é muito importante avaliar como que é aquele Saturno no nascimento, não é? Porque para umas pessoas pode ser mais crítico, se você tiver um Saturno assim, extremamente tenso e conflitivo na carta, né, com aspectos tensos, quando ele retorna, ele vai potencializar aquilo da sua carta, né? E se aquilo já nunca foi trabalhado, nunca foi amadurecido, talvez a pessoa sofra mais naquele período, né? Agora, você disse um ponto super importante, que é a questão de ter sido trabalhado ou não ter sido trabalhado. Que é exatamente essa a questão, porque o que eu vejo é o seguinte, o Saturno, ele vem para estruturar, e ele só quebra, né, que é um termo muito usado com ele, quando você não fez o seu trabalho. Quando você não aceitou os desafios e você não entendeu o seu mapa. Por isso que a gente fala que é muito importante para o jovem conhecer o seu mapa. Ele vir fazer uma leitura de mapa. Depois dos 12 anos, eu já faço leitura do mapa só do jovem, sem os pais. Até os 12 anos, os pais acompanham, mas depois dos 12... depois não há necessidade, né? Dá para ter uma conversa, né? Eu também faço isso. Quando é muito criança, realmente não vai entender. Mas depois de uma certa idade, dá para a criança conversar de uma outra forma, né? Lógico que não tanta maturidade assim. Né? Mas vai preparando, né? Porque ele vem uma vez, lê, e eles geralmente são muito curiosos, têm perguntas. Sim. E à medida que ele trabalha isso, às vezes ele passa por um retorno de Saturno sem ter grandes problemas, sem ter grandes dificuldades, né? Verdade. E o segundo retorno de Saturno, que é uma coisa que o pessoal de meia-idade sempre pergunta, né? Pois da crise da meia-idade, da questão. questão. Vamos lá, só explicando para o telespectador que existe o primeiro retorno de Saturno, que é dos 28 aos 30, mas existe o segundo retorno de Saturno, né? que é dos 56, 58. 58 Então, esse segundo retorno de Saturno normalmente é para estruturar. Ele não tem mais cobrança. A função dele já não é mais cobrar. A função dele é estruturar. Se você tem um caminho, ele vai consolidar esse caminho. Por isso que eu voltei para a astrologia um pouco antes. Falei, não, é agora que eu quero voltar para a astrologia. Eu voltei aos 50 e poucos anos, eu voltei, né? Falei, não, tem que retomar esse caminho e aí para ele ajudar a consolidar mesmo esse caminho que é o meu chamado de alma mesmo. Entendi. Então é isso. Então a gente vai trabalhando essa conceituação toda no mapa da pessoa, com um mapa específico, dentro dessa abordagem, né? E tem uma outra abordagem que eu uso, que não é só essa de ciclos, mas eu assumo o planeta naquela fase e faço uma leitura geral do planeta naquela fase. Então não tem a ver só com as quadraturas, as oposições e tal, mas conceitualmente, por exemplo, o Urano é dono do mapa da fase dos 38 até os 60 anos. Então, o que o Urano vai trazer na fase dos 38 e 60 anos? Existe um outro tipo de leitura, uma outra técnica, onde você fala a respeito disso, quais são os desafios maiores, quais são as principais, digamos assim, é mais a longo prazo. Porque o Urano é um astro de rupturas, né? De revoluções, de independência, de autonomia e do gosto para nova abordagem, né? Os novos interesses da vida, né? Exatamente. É Urano. Aí você faz uma relação dele dos 38 aos 60. Aos 60? Aos 60. Ele comanda essa etapa da vida do ponto de vista dessa conceituação que eu trabalho. Então, eu olho os grandes aspectos do mapa, Bastante no mapa. Tempo, fica. Exato. Então, ele vai dar uma tônica para esse período. Exatamente isso. Então, e Netuno, depois dos 60, ele dá uma tônica para o período depois dos 60. Então, cada planeta, ele é o dono de um pedaço da nossa fase de vida. E ele traz uma tônica, ele traz um tom para isso. E é muito interessante como isso depois se
configura o retorno que eu tenho dos clientes a esse respeito. Nós temos o de Plutão também, vocês incluem? O Plutão é o final da vida, né? É. É o final da vida daí, né? É como a gente chega aqui, como a gente sai daqui. Interessante. Mas vocês nunca se baseiam no astro natal, no Urano natal, Netuno natal, no Plutão natal? É o Urano natal. E como ele se comporta, a relação dele com os astros, do ponto de vista do período que a pessoa vai estar passando. Isso é durante uma consulta de interpretação, uma consulta de previsão? Nessa consulta de astrogênese entra tudo isso. O que é o astrogênese? O astrogênese é esse trabalho que eu desenvolvi, que eu integro todas essas técnicas, onde eu faço a leitura em profundidade. Então, são 6, 8, 10 sessões. Já cheguei a ter 14 sessões com uma pessoa extremamente prolixa. E que entrou, na verdade, ele entrou, assim, mergulhou no mapa e trouxe muita contribuição, porque eu parto do pressuposto de que não existe leitura de mapa sem a participação do cliente. Tá? Então, o cliente que constrói conteúdo, porque eu não sei como é que eles usam. Você sabe que, por exemplo, que o Saturno atua no mapa, ele tem N interpretações, N formas de ser usado. Você não sabe como o cliente aderiu àquilo, como o cliente fez uso. Quem tem que dizer é o cliente. Então, eu exponho as possibilidades e o cliente vai me dizer, olha, realmente foi por aqui que eu aderi. E se aquilo não ajudá-lo, atrapalhá-lo, aí cabe a orientação, cabe a terapia, cabe todo o nosso cabedal de conhecimento para apoiar o cliente numa mudança de comportamento. É porque sai daquela linha de que a astrologia é adivinhação, né? Exatamente. Sai daquela linha de que tem que acertar ou errar. E não é. É o que tende naquele período, né? E é o potencial que a pessoa tem, né? E o que você constrói, né? É o que você constrói junto com o cliente. Eu não consigo imaginar um mapa sem a participação do cliente nessa leitura. É verdade, é verdade. Às vezes fazer mapa gravado para uma pessoa fica muito difícil, porque fica muito seco e automático. Eu não faço. Débora, eu quero te agradecer muito a presença aqui no programa mais uma vez, tá bem? Imagina, muito obrigada. Toda vez que você tiver alguma novidade, por favor, você ainda vai ficar me faltando uma das flores, tá bem? Tá bom, então. Te agradeço muito. Muito obrigado. Ok. Para vocês, um ótimo final de semana. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.